Então vamos lá? E aí, preparados para mais uma aula? Então vamos lá. Então hoje nós vamos falar sobre opressão zero. Opressão zero, o que é isso, né? De que forma que ela colocou isso no livro, né? E aí eu vou elencar aqui alguns pontos que eu achei muito pertinentes que ela pegou e falou no livro dela. O primeiro deles foi: nada se resolve com violência. E realmente, gente, nada se resolve com violência. Tanto é que eu tive um aluno que ele era muito agressivo, muito mesmo. Qualquer coisinha que falasse pra ele, olhasse pra ele, ele tava batendo, sabe? E eu tive que trabalhar com ele bastante, falar com ele, né? Que as coisas não se resolvem na base da agressividade. A gente resolve as coisas conversando. Conversando com o colega, vendo, né? Eles entrando num acordo, na negociação, né? Do que é bom, o que não é bom. É isso que é importante, né? E por incrível que pareça, assim, surtiu o efeito, sabe? E lógico que isso não é da noite pro dia, tá? Eu fui ver isso no final do ano. A diferença, né? De tanto falar, usar estratégias e técnicas, né? Pra ele não ficar violento, não ficar agressivo, né? Não deixar ele ficar agressivo, né? Fazer tudo antes para que ele não chegue a esse ponto, né? E aí, no final do ano, eu senti mesmo que surtiu efeito, né? A gente conversar com ele, falar, né? Explicar, contar histórias relacionadas ao tema violência, né? Para que ele internalize esse conhecimento e leve para a vida toda, né? E aí, uma coisa que eu vou falar aqui com vocês, né? Que eu quero ressaltar, é sobre autoritarismo versus autoridade, tá? Autoritarismo é aquela pessoa que quer impor a opinião dela a todo custo. Se for preciso pegar e bater, brigar, xingar, ela vai impor a autoridade dela, porque é como se estivesse medindo força, como se, sabe aquela brincadeira de quebra de braço, né? Ver quem é o mais forte? É mais ou menos isso o autoritarismo, né? Isso era muito, muito presente, principalmente na época da ditadura militar aqui no Brasil. Isso aí era latente, né? E autoridade. Autoridade você adquire com a pessoa quando você entende daquele assunto, quando você respeita a criança, né? Ele fala bastante pra gente respeitar, compreender a criança. Porque aí aqui é o outro ponto. A criança que se sente respeitada e compreendida é que é ensinada a compreender e a respeitar o colega. Então, ela é ensinada a respeitar, é ensinada a compreender, né, o outro, se colocar no lugar do outro, porque as pessoas fazem isso pra ela. Porque, gente, vamos ser muito sinceros, não adianta nada você cobrar uma coisa da criança sendo que você não faz. Né? Não adianta você cobrar autocontrole da criança se você não tem autocontrole. Não adianta nada você cobrar da criança respeito se você mesmo não se respeita. Se você mesmo não respeita as outras pessoas, se você não respeita a criança mesmo. Então, é mais ou menos isso que ele quis. Você respeitar o espaço do outro, respeitar a opinião do outro colega, tentar levar as coisas no mais pacificamente possível, né? E nós, professores, podemos levar bastante questão de história, sabe? Eu tava lendo um livro do Augusto Cury, que é a história é muito importante, né? Principalmente para as crianças, porque elas internalizam a história, elas vão na sua história, elas conseguem viajar, né, no mundo da imaginação junto com você, e isso leva, a criança acaba pegando valores que ela leva para a vida toda, através das histórias, bom? E essa opressão, né, a ausência, né, da opressão zero faz com que a criança tenha autocontrole e se torne um mais feliz e emocionalmente saudável. Então, da mesma forma que você tratar a criança, ela vai te tratar. Gente, é impressionante. Do mesmo jeito que eu falo com meu filho, eu tô vendo ele fazer, eu tô vendo ele falar. Da mesma forma, se eu sou brava com ele, eu vou contar até 3. Tipo, a gente sempre usa isso, né? Mãe, eu vou contar até 3, João Lucas. 1, 2, 3. E ele faz, gente, ele faz isso. 1, a 2, a 3. Ele fala desse jeito. É engraçadinho até. Então, da mesma forma que você falar com a criança, do mesmo jeito que você tratar a criança vai te tratar. Tá bom? E aí, essa imagem, né, ela retrata bastante isso, né? Que a violência, né, a opressão é algo que deixa, a criança triste. Deixa a criança mal. Então, não é esse o objetivo, né? De deixar a criança triste, de deixar a criança mal. Tá bom? Vamos refletir. A gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.